Bom, pianeiros, como vender meu piano? Eu tenho meu piano, não quero mais, e como eu vou vender ele? O que eu faço? Quanto que ele custa? Vamos falar um pouco sobre quanto vale o seu piano, quanto é justo você vender. Bora ver? Você tem um piano na sua casa e você quer vender, mas você não sabe. A primeira coisa, o que você tem que pensar, você tem um piano, a marca influencia bastante, porque aqui no Brasil as pessoas elas olham muito a marca, tá bom? Então eu quero uma marca específica, eu gosto daquela marca específica, eu gosto daquela outra. Mas quando você tem um piano muito antigo, você tem que ver o estado dele, que é importante. Às vezes você pega um Steinway, mas o Steinway ele tem um monte de problemas, ele tá com cupim, tem que trocar a marteleira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tanta coisa, e você tem que pensar no custo que vai ser isso. Quando você tem um piano, a primeira coisa, o que você quer? Pegar o mais caro que você conseguir. Então eu já vi pessoas tentando vender um Schwartzman, por exemplo, que não vale muito, ele quer vender por 20, 30 mil reais, quase o preço de um Cauda, não tem sentido. Bom, vamos pensar assim, você tem um piano, quanto tempo ele está parado? O que tem que ser feito nele? Ele tem cupim? Aonde está comendo esse cupim? Ele está comendo um pé, uma peça que dá para trocar? Putz, ele está comendo tampo harmônico. Ixi, aí complicou pra caramba, né? Mesmo se for um Steinway, o tampo harmônico, dá para trocar o tampo harmônico. A gente vai lá, troca o tampo harmônico, só que já não é mais um Steinway. Se você trocar o tampo harmônico, ele vai ter um projeto, eu mesmo faço o tampo harmônico, eu tenho um projeto para fazer os meus, e o que acontece? Eles vão ser daquele jeito, eles vão ter aquele mesmo som. Você toca no Steinway, o Steinway é daquele jeito, o Yamaha é daquele jeito, é do mesmo jeito. Se você trocar o tampo harmônico, ele não é mais, ele vai ter aquela marca ali, mas não vai ser a mesma coisa. Então, é muito importante quando você vai comprar uma marca, você saber se o tampo harmônico é original, porque isso é o que mais muda, se o piano teve cupim, aonde comeu, qual foi a peça que ele trocou, se a pessoa trocou da maneira certa, foi uma cópia idêntica. Então tudo isso aí vai influenciar no valor do seu piano. Se foi trocado as cordas, se a numeração é original, para a gente saber qual que é o ano dele, entendeu? Isso daí tudo influencia um pouco no valor, tá bom? Mas um piano que nunca foi mexido, desculpe, ele 20 anos, 30 anos, nunca ninguém mexeu, ou tá lá parado 30 anos, tem que ser reformado, não tem como, os coros estão ressecados, vai ter que ser feito mecânico teclado, isso aí é um fato. O verniz, dificilmente ele não vai estar batido, dificilmente ele não vai estar fosco, ele não vai estar sem brilho, isso aí vai acontecer, não vai estar novo 20, 30 anos depois, o piano não vai estar novo, você vai ter que reformar ele. Então, o que você tem que pensar? Quanto que custa esse piano? O que você tem que ser feito? Só que para você saber o valor total, quando você pensa em um carro, tem uma tabela FIPE, você vai ali, eles falam, olha, o carro é tanto, do ano tal, nas condições perfeitas, ele está perfeito, o motor funcionando, tudo direitinho, ele vai valer tanto, certo? Legal. Só que o piano não tem isso. O que você tem que fazer? Nós, que somos comerciantes, nós temos que pensar assim, o quanto que vale um piano novo, tá? Você pega um piano novo, quanto que ele vale? Ele vale X. No mesmo modelo, o quanto que ele vale? Ele vale a metade do valor se ele estiver em perfeito estado, tá bom? Mas depende muito o mercado. O quanto que o mercado aceita isso. É a mesma coisa o que acontece com o carro. O carro ele tem uma tabela FIPE, só que ninguém quer. Se você quiser vender, você vai ter que baratear o custo, que aí alguém vai comprar, senão você não vende. Então, existe a lei do mercado também. Então, se você pegar um Schwartzman, porque o Schwartzman, ele poderia valer um pouquinho mais, a mecânica não é ruim, ele pode ser um bom piano para você começar, né? Um piano para estudo, ele poderia ser, só que o que acontece? Ninguém quer. Você coloca um piano para vender, putz, você não quer. Se você não baixar bem o preço, você não vende. Então é esse que é o negócio. A diferença, o que é? É a liquidez que você tem do produto. O produto ele vale não só pelo valor, mas é o valor que ele tem no mercado, o valor que ele está lá. Logicamente, eu vejo muitos clientes falando, olha, eu tenho um piano aqui, o quanto que ele vale? Eu vejo, olha, o seu piano, me desculpe, mas ele não vale R$1, não vale nada, porque tem que fazer tudo, tem que fazer isso vai custar tanto, e é o preço que eu tenho lá à venda já pronto.
com nota fiscal, entregue em sua casa, 5 anos de garantia, tudo em ordem. Então, o mesmo preço que eu vou gastar. Não, mas então você leva o piano? Eu falo, não quero levar o piano, porque eu vou fazer o que com o piano? Eu vou jogar fora. Então, eu vou transportar o piano, gastar e jogar fora. Então, não tem sentido, tá bom? Então, assim, muitas vezes eu prefiro não comprar o piano. Às vezes você chega pra pessoa e fala, olha, quanto que o piano vale? Eu falo, no máximo R$1.000. Nossa, mas é muito pouco. Eu falo, desculpe, mas reforma o piano que eu pago mais. Faça toda a reforma nele que eu pago. Se tiver a reforma dentro dos padrões, né? Porque isso aí também é importante a gente pensar. Cada pessoa trabalha de um jeito, cada loja ele tem uma forma de trabalhar, tá bom? Então eles trocam todos os feltros, outros não trocam, só faz a regulagem de afinação, o outro só faz afinação e aí ele só arruma a parte de fora, não arruma a parte de dentro. Então essas coisas mudam muito o valor do piano, tá bom? Então tudo isso você tem que pensar. Comprou o piano? Foi feita a reforma da mecânica de teclado, foi trocado todos os feltros, os couros, foi feito todo o serviço, desregulou uma coisa, desafinou uma nota, isso é natural acontecer, mas não pode isso acontecer sempre, aí se tem algum problema tem que ser resolvido, tá bom? Então se a pessoa dá garantia, essas coisas têm que ser sanadas, elas têm que ser resolvidas, tá bom? Então eu gostaria que vocês entendessem assim, o piano ele vale a marca, isso influencia bastante, e o estado dele é muito importante. Tem os pianos que são obras de arte, mas poucas pessoas comprariam, porque são pianos com muitos detalhes, são pianos que não vendem assim tão fácil, porque a pessoa tem que ter uma casa com mais detalhes, e todo mundo tem a casa mais moderna, ou todo mundo quer um piano liso, porque é mais moderno, vai ficar mais bonito na minha sala, mas você tem para todos os gostos. Tem pessoas, eu já tive pianos que eu pintei de rosa, tá? Então o cliente chegou e falou, olha, eu quero um piano rosa, né? Ele tinha umas flores assim, aí a rosa ele pintou de azul depois, assim. Para ele tá feliz da vida, virou uma obra de arte para ele. Quem sou eu para dizer? Mas ele gostou muito do piano, dele. A ideia é essa, ele acordar de manhã, todo dia você vai acordar e o piano vira um membro da família. Então é complicado, você vai colocar um valor em uma coisa da pessoa e o piano ficou lá a vida inteira na família. Então a pessoa acha que realmente aquilo ali vale muitas coisas, mas não vale. Então, se você vai chamar um técnico, você pretende vender seu piano, chamar um técnico, você vai ter que estar disposto a conversar com ele, explicar, olha, o mercado é assim, assim, assado. Ele pronto vende por tanto, só que você tem que reformar, pagar tanto para reformar, para ele valer esse valor. Assim, a gente tem que pensar o quanto que eu pago, o quanto que eu vou gastar nele e o quanto que eu vou vender. Aí tem a nota fiscal e eu tenho que ter um lucro, né? Senão eu não vendo, senão eu pego esse dinheiro e vou fazer outra coisa, vou investir em outra coisa, vou deixar no banco, vou investir na bolsa, qualquer coisa. Então, se eu não tiver nenhum lucro em comprar e vender um piano, não tem sentido para mim, tá? Aí você não vai ter nenhum comerciante fazendo, então você vai ter só técnicos fazendo. Mas muitas pessoas não querem comprar de um comerciante, entendeu? Mas você tem que pensar assim, cada comerciante trabalha de um jeito, cada um faz de uma forma que ele acha que convém, ele acha que isso vai dar certo, então você tem que saber como ele trabalha e comprar o piano e sabendo que ele vai ser daquele jeito o piano, tá? Então, tudo isso você tem que pensar, mas o mais importante que você tem que pensar é o valor que ele vai ficar total, que você, se você fosse numa loja comprar, o que você vai ter que gastar nele, certo? E o restante ficaria o valor dele. É bem simples isso. Se você partir para esse lado, vai ficar muito mais fácil você entender qual que é o valor do piano e chegar numa forma coerente. Se o técnico chega e fala assim, o piano vale tanto, muitas pessoas falam assim, então você está tendo tanto de lucro, então eu quero vender a tanto. Olha, não vale. A pessoa compra e depois vai mandar reformar e fala, nossa, eu levei um prejuízo, né? Tem pessoas que falam, tudo bem, o prejuízo fica com a pessoa, né? Cada um com seus problemas. Tem pessoas que agem desse jeito. Eu não penso dessa forma. Eu acho que se a pessoa comprou o piano, a pessoa tem que estar feliz com o piano. A pessoa tem que estar tocando o piano. A pessoa não pode desistir de tocar o piano. Então eu quero um piano bem arrumado, de acordo com o piano, lógico. Um Schwartzman não vai tocar igual um Steinway nunca. Um Fusca não anda igual uma BMW, nunca vai andar. A estrutura é completamente diferente. Mesmo você reformando inteiro o Fusca, reformando inteiro o BMW, você nunca vai deixar a BMW igual um Fusca.
né? Eu vou deixar ela detonada igual um Fusca. Não vai deixar, você não vai conseguir. A mesma coisa acontece com o piano. Então você tem que pensar o que você quer, para quanto tempo você quer. Então, muitas vezes você vai começar e de repente convenha aquele piano. Então, isso também você tem que pensar. É para alguém que está começando, é para alguém que vai reformar, então você tem que saber o quanto que vai ser a reforma, aí você já tem mais ou menos uma base, tá bom? O piano é seu, você pode pedir o preço que você quiser. Eu já vi pela internet preços muito altos, que mesmo se tivesse reformado eu não pagaria, eu não compraria, mesmo se estivesse todo reformado, eu não pagaria aquele valor, mas porque a pessoa está achando que ele consegue enganar alguém, ou então nem intencionalmente ele quer fazer isso, ele simplesmente quer falar, quero pegar o máximo possível, entendeu? Não sei se a intenção é de ruim ou é bom, mas a pessoa quer pegar o máximo possível, dá para entender o porquê, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona, tá bom? E quando for chamar um técnico, o ideal é você chamar um técnico, pagar para ele a visita, entendeu? Cada técnico vai cobrar um valor, ele vai fazer uma visita. Se ele fizer uma visita, falar verbalmente para você uma coisa. Se ele fizer um laudo técnico, ele vai te explicar tudo detalhadamente, com fotos. Aí já é um laudo técnico, ele vai cobrar um outro valor. Então você tem que pensar nisso. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar um técnico. Ele vai cobrar essa visita técnica, tá bom? Ele não vai fazer isso de graça para você, que não é justo. Ele vai ver o piano, ele vai avaliar conforme ele olhar e falar, não, realmente tem que fazer essas coisas para ficar perfeito. Ah, mas só para quebrar um galho, dá para fazer isso, só que ele vai valer menos. Ah, não vai fazer o verniz, mas tem umas batidas, mas resolve. Para algumas pessoas resolve, só que o cara não vai querer pagar o mesmo valor de um piano reformado, entendeu? Se você vai vender um carro, tem uns riscos, tem pessoas que compram com alguns riscos, não tem importância, né? Se a pessoa estiver ciente da forma que está, só que ele não vai pagar o mesmo valor do outro que está todo reformado. Então, é a mesma coisa o piano, entendeu? Você pode ligar para as lojas e ver o quanto que custa e você já tem mais ou menos uma base, tá bom? É importante vocês avaliarem direitinho, chamar um técnico para fazer essa avaliação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e vamos comentar aí no canal qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou tentar sanar todas. Até!